Nomeação, remoção, opção, promoção e permuta dos juízes. Nomeação. A nomeação de juiz substituto para o cargo de juiz de direito será feita com observância da ordem de classificação no respectivo concurso. Opção e permuta. A opção e a permuta far-se-ão no interesse da justiça por deliberação do órgão especial. Promoção e remoção. A promoção e a remoção serão feitas com observância da Constituição Federal, da LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional e da Constituição Estadual. Compromisso, posse, exercício e antiguidade. Compromisso, posse, exercício. Nenhuma autoridade judiciária poderá entrar em exercício do cargo sem apresentar o título de nomeação ao órgão ou autoridade competente para dar-lhe a posse. Esta se efetivará mediante compromisso solene de honrar o cargo e de desempenhar com retidão suas funções. O compromisso será reduzido a termo e a posse somente se complementará pela entrada em exercício. No ato de posse, o juiz deverá apresentar declaração pública de seus bens, sob pena de não consumar o ato ou de anulá-lo, caso já investido. O prazo para o juiz entrar em exercício é de 30 dias, contados da publicação do ato oficial da nomeação, prorrogável por idêntico período, mediante solicitação do interessado. A pedido de prorrogação será dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça e deverá ser justificado. Nos casos de promoção, remuta ou permuta, o prazo de entrada em exercício é de 15 dias, prorrogável justificadamente por igual prazo, exceto se não houver mudança de comarca, caso em que a assunção deverá ocorrer imediatamente após a publicação do ato. Perderá direito a cargo, que será havido como vago, o juiz que não prestar o compromisso ou não entrar em exercício nos prazos do artigo anterior. Ao órgão ou à autoridade competente, para empossar o juiz, verificará se foram satisfeitas no ato da investidura as condições estabelecidas em lei. Os desembargadores tomarão posse perante o tribunal em sessão plenária, salvo manifestação em contrário do empossando. Quando, do ingresso da magistratura, os juízes substitutos tomarão posse perante o presidente do Tribunal de Justiça. Os atos em referência poderão ocorrer em períodos de férias. O termo de compromisso será lavrado em livro próprio, anotando-se a data da posse no verso do título de nomeação. O Departamento da Magistratura manterá registro atualizado das atividades dos desembargadores, dos juízes de direito e dos juízes substitutos. As anotações aludidas no parágrafo anterior que serão iniciadas após o nomeado prestar compromisso legal em tal exercício, referir-se-ão às remoções, promoções, licenças, interrupções do exercício e quaisquer ocorrências que possam interessar ao cômputo do tempo de serviço. Antiguidade. O quadro de antiguidade dos desembargadores, dos juízes de direito, dos juízes substitutos, compostos das listas correspondentes a cada categoria de magistrado, será atualizado anualmente pelo presidente do Tribunal de Justiça e publicado no Diário de Justiça. O quadro será publicado até o dia 15 de fevereiro seguinte e os que se considerarem prejudicados poderão reclamar no prazo de 10 dias contados da publicação. Se a reclamação não for rejeitada liminarmente por manifesta improcedência, serão ouvidos os interessados cuja antiguidade possa ser prejudicado pela decisão no prazo de 10 dias, findo o qual será apreciada pelo órgão especial. Julgada procedente a reclamação, a lista de antiguidade será republicada com as pertinentes correções. A antiguidade será apurada na data do efetivo exercício na entrância, prevalecendo no caso de empate a colocação imediatamente inferior e assim por diante, até se fixar a indicação, considerando-se para esse efeito sucessivamente o tempo exercido como juiz substituto e a ordem de classificação no respectivo concurso. Subsídio, representações, gratificações, ajudas de custo, diárias e auxílio funeral. Subsídio, representações e gratificações. O subsídio mensal do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná corresponde a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal. É irredutível o subsídio dos magistrados, sujeitando-se esse, entretanto, aos impostos gerais, inclusive ao de renda e aos extraordinários, bem como os descontos fixados em lei. As alterações do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal serão estendidas ao subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não podendo constituir paradigma para a remuneração de qualquer outro servidor público do Estado. Os subsídios dos demais magistrados serão escalonados na forma de sua estrutura e com a diferença estabelecida em lei. Os juízes de entrância final receberão 95% do subsídio do desembargador e a diferença de uma entrância a outra será de 5%. Para efeito do parágrafo anterior, os juízes substitutos serão considerados de categoria imediatamente inferior ao de entrância inicial. Ao juiz que, por ato do presidente do Tribunal de Justiça, for convocado para substituir em comarca de entrância imediatamente superior, perceberá, durante o período de designação, diferença do subsídio correspondente ao cargo que possa
que passa a exercer. O juiz de direito substituto em segundo grau, que for designado para substituir no tribunal, perceberá, durante o período de designação, o subsídio devido ao substituto, salvo as vantagens de caráter pessoal. Além do subsídio mensal, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens: ajuda de custo para as despesas com transporte e mudança, cursos e seminários de aperfeiçoamento e estudos, diárias, representação, auxílio moradia, 13º salário, gratificação de férias, gratificação de direção de fórum, gratificação por tempo de serviço. Aos magistrados será concedida a gratificação adicional de que trata o inciso 4º do artigo anterior, no limite de 5% sobre seu subsídio por quinquênio de serviço até o máximo de 7. É vedada a percepção a qualquer título de gratificação adicional por tempo de serviço de forma diversa da disposto nesse artigo. O presidente do Tribunal de Justiça perceberá mensalmente, pelo exercício do cargo, gratificação correspondente a 25% sobre o subsídio. O primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça e o corregedor-geral de Justiça perceberão 20%. O segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça e o corregedor perceberão 15%. E os juízes diretores de fórum farão jus a 5%. Pela substituição transitória, o substituto terá direito à percepção da gratificação de direção do fórum proporcionalmente aos dias que exercer a substituição. Quando o subsídio tiver de que responder cumulativamente por 2 ou mais comarcas, ser-lhe-á devida apenas uma gratificação de direção de fórum, quando a tenha exercido nas condições previstas no parágrafo anterior. Na hipótese de exercício cumulativo de jurisdição, funções administrativas ou acumulação de acervo processual, o magistrado perceberá a gratificação da importância de não superior de 1/3 do subsídio para cada mês de atuação, que será paga proporcionalmente em caso de atuação em período inferior, observado o teto remuneratório constitucional. A vantagem prevista no parágrafo 3º deste artigo será substituída por licença compensatória que terá administração na proporção de até 1 dia de licença para cada 3 dias de exercício naquelas condições, exceto em regime de simples colaboração e cooperação, limitada à concessão de 10 dias por mês, aplicando-se, no máximo, as disposições relativas às férias, ajudas de custo subsidiárias, ajuda de custo prevista no inciso 1º do artigo 82, em importância de até uma remuneração mensal do cargo que exercia, será devida apenas uma vez a cada período de 2 anos e desde que o magistrado tenha que transferir a residência para outra comarca em decorrência de promoção ou remoção. Não será devida ajuda de custo em caso de permuta entre magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A critério do presidente do Tribunal de Justiça, a ajuda de custo poderá ser adiantada. A permuta entre juiz vinculado a este Tribunal de Justiça e juiz vinculado ao Tribunal de Justiça de outro Estado ou Distrito Federal e de territórios ensejará direito à ajuda de custo ao magistrado permutante oriundo de outro Tribunal de Justiça. Ajuda de custo de que trata o caput desse artigo, destinada a compensar as despesas de instalação do magistrado que passa a ter exercício em comarca ou unidade judiciária integrante da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em decorrência da permuta, será paga pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na qualidade de tribunal de destino, nos termos e limites definidos na resolução do órgão especial. A diária correspondente a 1/30 do subsídio do magistrado será paga até o limite de 15 por mês, sempre que este, devidamente autorizado pelo presidente do Tribunal de Justiça, deslocar-se da respectiva sede a serviço do Poder Judiciário. O valor da diária será reduzido à metade quando, no âmbito interno, não houver necessidade de pernoite. O juiz substituto, que é autorizado pelo presidente do Tribunal de Justiça a deslocar-se da seção judiciária para atender outra comarca, serão pagas diárias de até o limite de 10 por mês. Em seus deslocamentos no âmbito da seção judiciária, ao juiz substituto serão atribuídas diárias em casos excepcionais mediante decisão do presidente do Tribunal de Justiça. A atribuição de diárias aos magistrados é prerrogativa do presidente do Tribunal de Justiça. O afastamento do presidente do Tribunal de Justiça, dos vice-presidentes do Corregedor-Geral de Justiça e do Corregedor, quando não desempenham suas correspondentes funções, não depende de autorização. Auxílio funeral ao cônjuge sobrevivente, ao companheiro pela união estável ou aos herdeiros necessários do magistrado, em caso de falecimento deste, pagar-se a importância correspondente a um subsídio para atender às despesas de funeral. Na falta das pessoas apontadas, quem houver custeado o funeral será indenizado pelas despesas comprovadas até o montante referido neste artigo. Licenças, concessões de férias, licenças. O magistrado poderá afastar-se do cargo em razão de licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para repouso gestante, licença paternidade, licença para frequentar cursos, congressos, seminários ou reuniões de interesse do Poder Judiciário, licença especial, licença para tratar de assuntos particulares por um período de até 8 dias, conforme disposto em resolução. A licença para tratamento de saúde será concedida por até 30 dias mediante apresentação de atestado médico oficial ou do médico assistente do requerente, tendo esse
tendo esse atestado que indicar a classificação internacional da doença, CID. A concessão da licença por prazo superior a 30 dias, assim entendido com a prorrogação, dependerá de laudo expedido por junta médica oficial, nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar de desembargador de juiz de primeiro grau. Se não houver junta médica oficial na comarca no exercício do magistrado, a licença poderá ser concedida à vista de atestado assinado por mais de um médico e visado pela junta médica do Tribunal de Justiça, que poderá exigir o exame pessoal do paciente sempre que assim o entender. A licença para tratamento de saúde terá o prazo máximo de 2 anos, cuja contagem não se interromperá quando da reassunção do exercício por período de até 30 dias. Após 24 meses de afastamento consecutivo, nos termos do capítulo 7, o magistrado será submetido à inspeção de saúde perante a junta médica oficial nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça. Se a junta médica concluir pelo restabelecimento do magistrado, deverá reassumir o cargo em 10 dias, contada a data do laudo. Se o laudo concluir pela continuação da enfermidade, deverá ser iniciado o processo de aposentadoria do magistrado. O magistrado que houver gozado de licença de enfermidade por período máximo não poderá ser novamente licenciado, senão depois de 1 ano de efetivo exercício de cargo, contada da reassunção. Antes de decorrer do prazo que trata esse artigo, só excepcionalmente poderá ser-lhe concedida outra licença para tratamento de saúde por deliberação do órgão especial. O magistrado licenciado não poderá exercer nenhuma de suas funções jurisdicionais administrativas, nem outra função pública ou privada, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. Salvo contraindicação médica, o magistrado licenciado poderá proferir decisões em processos que antes da licença foram conclusos para julgamento ou tenham recebido seu visto como relator ou revisor. O requerimento de licença de tratamento de saúde em pessoa de família do magistrado, além de instruído na forma do artigo 90 deste Código, deverá conter expressa declaração acerca da indispensabilidade da assistência pessoal do magistrado ao paciente e sobre a incompatibilidade da prestação com o exercício do cargo. A licença por motivo de doença em pessoa da família será exercida ao magistrado, que perceberá seu subsídio integral pelo prazo máximo de 30 dias. Além desse tempo, a licença será sem percepção de subsídios, salvo situações excepcionais, a critério do órgão especial do Tribunal de Justiça. O direito de gozo de licença maternidade, com duração de 120 dias, é assegurado à magistrada sem prejuízo de subsídio de outras vantagens. A licença paternidade, que trata do artigo 89, inciso 4 deste Código, será concedida pelo prazo de 5 dias, necessariamente contados a partir da data do nascimento, ainda que a apresentação correspondente da certidão de nascimento ocorra posteriormente.